Codependência. Você sempre ouve. Eu caí na armadilha de uma pessoa portadora de transtorno de personalidade narcisista perverso, psicopata, porque eu sou codependente. Vamos entrar neste assunto mais a fundo para entender o que é isso e o que a gente faz com isso. Eu sou Júlia Barani, mestre em psicologia transformacional, psicanalista, master em PNL, também sou professora de arte e grande interessada no desenvolvimento humano e nos caminhos que nos levam à cura e à felicidade. Codependência, como ela é caracterizada? Em primeiro lugar, a pessoa coloca todas as necessidades dos outros antes das próprias, se é que ela reconhece as próprias necessidades, desejos. E assim, ela se coloca a serviço dos outros. Isto é uma forma aprendida de ser. A pessoa não nasce assim, ela aprende a ser assim por algo que aconteceu ou acontece na vida dela. Uma dessas condições pode ser trauma. Então, para evitar aquela dor, por exemplo, negligência, bullying, falta de amor dos pais, pode ser interpretado como falta de amor, mas pode ser que simplesmente são pais estressados, que trabalham demais para trazer o pão para dentro de casa. Ou também pode ser pais que são centrados em si mesmos e não na criança. Pais imaturos que não sabem ser pais. Então essa criança cresce com as suas necessidades não atendidas. Necessidades de amor, de carinho, de proteção, de alimentação, de incentivo. Toda criança precisa ser incentivada. E de ensino. Porque nós, quando crianças, nós viemos a esse mundo sem saber como se vive aqui nesse mundo. Então os pais ou os cuidadores é que nos ensinam como se vive aqui, como se lida com as diferentes situações. Tem pais que se dedicam, ou cuidadores que se dedicam aos filhos ou às crianças sob sua guarda, e outros que não, como eu disse, e pode ter as mais diversas razões. Por exemplo, pais imaturos. Uma situação em que o filho ou a filha troca de papel com aquele pai, com aquela mãe. É a mãe que vira filha. E a criança vira mãe daquela mãe, ou pai daquela mãe, daquele pai. Se sente responsável antes de ser madura para isso. Se sente responsável em proteger, em cuidar daquele pai, daquela mãe. Isso é um trauma, porque não é uma situação natural, normal, em que é o pai que dá apoio, sustento e ensino, educação ao filho. Então, a criança se responsabiliza antes da hora e ela mesma não tem espaço, liberdade para ela crescer, para ela amadurecer. Ela é forçada a um amadurecimento prematuro. E o que isso significa? Ela, emocionalmente, fica imatura.
E aí essa criança vai procurar, quando adulta, relacionamentos que seguem esse modelo que ela teve quando criança. Ela não teve outro modelo. Então, ela vai procurar alguém dentro deste modelo, que atenda a esse modelo que ela conhece. Então, minha gente, o codependente é uma pessoa emocionalmente imatura. Esse é o ponto principal que eu quero trazer hoje para vocês. Imatura. Portanto, pode ser curada. Se a pessoa quer se curar, ela pode. E o que é a imaturidade nas nossas relações, nas nossas reações à vida? É quando nós aprendemos uma forma de ser naquelas circunstâncias de vida e levamos esta forma de ser para outras circunstâncias de vida que não são realmente iguais. Por exemplo, quando você é criança, você tem que fazer de tudo para poder sobreviver. É uma questão de sobrevivência, por exemplo, cuidar daquela mãe imatura. Ou tentar agradar de tudo quanto é jeito aquele adulto que cuida de você, porque se você não agradar, você não sobrevive. Esse adulto não te dá alimento, não te protege. Entende? Então você aprendeu uma coisa e depois você vai crescendo. Você se torna adulto e continua com aquela atitude infantil. Você é adulto, você pode agora se sustentar, pode se proteger, se defender. Só que você não faz isso, porque você aprendeu que você não pode. Percebe? Isso é um pré-conceito. Um conceito que você adquiriu quando criança ou em alguma situação traumática, e você carrega esse conceito para outras situações antes de você estudar a situação e ver o que a situação exige de você, qual é a reação, como você vai lidar com aquilo. Então, minha gente, o codependente é uma pessoa imatura, portanto, ela deve crescer para ela deixar de ser dependente. Ela precisa olhar para si mesmo, ver as suas fragilidades, proteger as fragilidades, enquanto se fortalece. E como que nós nos fortalecemos? Nós nos fortalecemos usando as nossas forças. Todos nós, sem exceção, temos alguma força. Quando você diz, eu não tenho, é porque você não está vendo. Não é porque você não tem. Você não está enxergando. Então, entre num processo terapêutico, num processo de aconselhamento, procure alguém que você confia, por exemplo, um líder religioso. Muitos líderes religiosos são excelentes conselheiros. Muitos. Outros não, como as pessoas também. Alguns terapeutas são excelentes, outros não. Uns se sintonizam com você, outros não. Então, cabe a você encontrar a pessoa certa para te auxiliar. Para então você empreender este caminho de virar adulto. Não mais criancinha. E quando você, aos poucos, vai se fortalecendo, vai ganhando confiança em si mesmo, porque agora você é um adulto. Você pode. Você tem que acreditar, descobrir que você pode. E aí, então, você muda a sua forma de se relacionar. Você não precisa mais agradar todo mundo.
Você não precisa mais se abster de dizer não. Você não precisa mais escancarar seus limites, não tem mais limites. Não, você vai dizer, vai aprender a dizer para o outro, até aqui você vai, daqui para cá não. Então, minha gente, o abuso que vem para cima do codependente, de quem é a responsabilidade? Do abusador ou do codependente? O abusador é abusador, não vai deixar de ser. É como pedir para um escorpião deixar de ser escorpião. Ele não vai deixar de ser escorpião, percebe? É você que tem que perceber que aquele lá é um escorpião e se proteger. Isto é o aprendizado que nós temos que fazer aqui na face da Terra. Aprender a lidar com as adversidades, aprender a reconhecer o mal e se proteger dele. É assim que nós lidamos. Então, até um certo ponto, os adultos que cuidam de nós nos ensinam. E muitas vezes nos ensinam de forma distorcida. E aí você, que vai se tornando adulto, já é adulto, você se reeduca. E essa reeducação não é mais responsabilidade do papai, da mamãe, do titio, de quem sei lá que cuidou de você. Esta responsabilidade é exclusivamente sua. Se você não sabe como lidar, procure ajuda. Isso também é sua responsabilidade. Você procurar a ajuda certa para você. E se você vai por um caminho e percebe que aquele caminho não está satisfazendo as suas necessidades, você procura outro, e outro, e outro, até encontrar o caminho que realmente resolve para você. Essa é a sua responsabilidade. E minha gente, quando você assume responsabilidade, só este ato já te fortalece. Experimenta. Você deixa de lado a mágoa, o medo, a vergonha. Para de culpar quem te ofendeu. Percebe? Quem te ofendeu como eu falei, é o escorpião. Ele vai continuar sendo escorpião. Ou não sabia. Ou fez, né? Porque não sabia. E aí também, o que você vai fazer? O estrago já está feito em você. Não adianta você ficar culpando o outro. Percebe? Você já está com a consequência daquele ato. E cabe a você definir daqui para frente o seu caminho. É sua responsabilidade. Vocês já perceberam que as pessoas responsáveis são fortes? Responsabilidade fortalece. Só esse ato já te fortalece. Então, queridos, vamos em frente. Assuma a responsabilidade e você vencerá com certeza e terá uma vida curada, plena e feliz.